Raquel. Oi, Isa, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Um muito prazer. feliz de estar aqui. Um prazer ter você. Bate-papo com você. Falar um pouquinho sobre moda, sobre consumo, não é isso? Exatamente. Como a gente pode ser mais sustentável nos dias de hoje? Eu acho que o mundo está pedindo isso, né, nesse momento. Exatamente. Bom, eu estou aqui hoje com a Raquel Elidones, que é consultora de estilo e é criadora do projeto Leveza do Essencial. Aí, Raquel, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua formação, sobre a sua carreira de consultora de estilo, como é que isso tudo começou? Bom, eu sou consultora de estilo há mais de uma década e eu acredito que, assim como muitas pessoas que entram nesse universo da moda, a gente acaba sendo seduzido por algumas regras, por algumas imposições que a moda traz como forma de pertencimento, né? Então, além de um recurso de autoexpressão, a gente utiliza da moda também como uma forma de pertencer a grupos e dentro do universo que a gente está aqui inserido. Então, eu me formei há 11 anos atrás na London College of Fashion. Eu fui para Londres estudar personal styling. Fiz cursos de formação aqui no Brasil com a Ilana Berenhoff em styling e colorimetria. E sempre fui buscando cursos dentro desse universo sob uma outra ótica, né? Então, cursos de fotografia, de história da arte, história da moda. A minha mãe era artista, então pianista e poetisa. Eu, desde menina, faço parte aí desse mundo das artes. E quando eu me tornei consultora de estilo, por aprender muito da teoria, a gente fica querendo colocar em prática. E muitas vezes a teoria acaba nos traindo, né? Porque não existe uma regra, uma receita ou algo pronto para todo mundo. E aí a minha experiência profissional, junto com a minha experiência de vida, fizeram com que eu direcionasse o meu olhar de uma outra forma para o vestir. Uma forma que é mais focada no bem-estar. Então, acima de toda e qualquer regra, a gente tem que se sentir bem com as escolhas que a gente faz. E por isso surgiu aí a leveza do essencial. Legal, a gente vai falar mais sobre esse conceito que você traz, né, dentro da sua consultoria. Eu queria puxar um pouquinho para a questão ambiental, que a coluna também fala disso, né, principalmente disso. Que é o seguinte, a pergunta é um pouquinho longa, mas eu acho importante trazer esses dados para as pessoas. Muitas pessoas desconhecem a informação de que a indústria da moda é uma das que tem o maior impacto ambiental no planeta. A poluição ambiental e o esgotamento de recursos naturais são alguns dos problemas causados pela indústria têxtil e do vestuário, a segunda mais poluente, ficando atrás apenas da indústria do petróleo. Alguns dados: além de consumir um volume gigantesco de água, nos processos de beneficiamento e acabamento, os impactos ambientais envolvem contaminação do solo, consumo de energia, emissões atmosféricas de poluentes e resíduos sólidos. Estima-se que o setor perde cerca de 500 bilhões de dólares anualmente com o descarte de roupas que são destinados a aterros e não são reciclados. A indústria da moda emite entre 8% e 10% das emissões globais de gases do efeito estufa, mais do que o setor de transporte marítimo e aviação juntos. O conceito dos 3R inclui as ações reduzir, reutilizar e reciclar. Consumir menos é a principal tarefa para reduzir esse impacto ambiental gigantesco, você acha? Eu acho. Eu falo muito sobre essa questão do quanto as pessoas hoje em dia tratam os artigos de moda como descartáveis. Então, como você mencionou, a indústria da moda é sim a segunda mais poluente do mundo. As pessoas não têm ideia do quanto se consome de recursos naturais para produzir um garment, né, uma peça de roupa, e a vida útil dessas roupas é cada vez mais curta. Enquanto nas décadas de 30, 40 e 50
o uso se perpetuava aí por quase uma década, tanto que a gente via, né, quando a gente fala da moda até o ano 2000, a gente fala na moda por década. Então, é a tendência dos anos 60, é a tendência dos anos 70. E hoje, cada vez menos a gente completa um ciclo de uso saudável para a roupa, né? Então, quando a gente fala em upcycling, em reciclagem, as pessoas acham que é muito fácil, né? Só que para você reciclar uma peça de roupa, uma calça jeans, por exemplo, o maquinário para você extrair rebite, botão, zíper, ele é muito caro, ele não existe no Brasil. Esse trabalho aqui é feito manualmente. E como o tecido é reaproveitado também é muito pouco explorado aqui no Brasil. Se a gente fala em reutilização no exterior, para você ter uma ideia, Isa, eles usam tecido para gerar energia. Assim como a gente faz com hidrelétrica, eles fazem com tecido. E aí tem também um viés da própria indústria de incinerar roupas, né? Então queimar literalmente. Por quê? Porque o custo de reciclagem é muito mais alto. Então eles queimam para não ter que reciclar, né? E enquanto isso, cria-se uma necessidade cada vez maior do consumidor, né, de nós consumidores, adquirirmos a cada temporada inúmeros itens novos. Então, a minha filosofia, quando eu falo de leveza essencial e de consumo consciente, ela não está só associada a você consumir itens sustentáveis. Então não adianta você pegar uma camiseta de algodão natural, com tingimento natural, né, que não tem químicos, porque quando você lava a roupa, você está liberando desses químicos no processo de lavagem, né? E sim consumir menos e melhor. Então você fala assim, tá bom, eu vou consumir uma camiseta de algodão orgânico, tingimento natural, já que é orgânico, eu vou consumir 80 camisetas. De qualquer maneira, você está tirando do meio ambiente, né? Você está consumindo muito mais do que você precisa. E é por isso que essa relação homem e meio ambiente está tão insustentável hoje em dia, porque de todas as maneiras, seja no vestir, seja na alimentação, né? A gente fala aí de estilo de vida, as pessoas hoje comem muito mais do que elas precisam, elas consomem muito mais do que elas precisam. Então a gente está tirando muito mais recurso da natureza do que de fato a gente precisa para sobreviver, do que de fato é essencial. Muito bacana. Você falou um pouco sobre essa questão, né, do descarte. Outra pergunta vai um pouco falando disso também. A gente vive numa cultura desse consumismo exagerado, do acúmulo e do descarte desnecessário, né? Muitos consumidores são reféns da moda e do marketing das marcas. É isso que você falou. O tempo todo, não, mas agora eu estou usando azul marinho, agora azul marinho não está na moda, agora está na moda azul turquesa, vou jogar fora esse vestido azul marinho, vou comprar um azul turquesa que eu preciso ficar na moda, né? E as próprias revistas colocam isso, né? Jogue fora. Hoje não mais, né? Nesse período aí pós-Covid, mas antes era assim, compre tal item, jogue fora, buy and toss, né? Eles usam essa expressão em inglês. Então, toss é tipo... Throw away, jogue fora, né? Exatamente. E as pessoas vão igual gado, né? Seguindo aí um fluxo sem pensar muito nas consequências dos atos, né? Eu pergunto exatamente essa, a sua percepção, porque as pessoas têm essa necessidade de consumir tanto o tempo todo. A gente precisa consumir tanto, assim, em termos de moda, por exemplo, para ficar bem, para ficar elegante? Não há essa necessidade, mas o que acontece? Tanto a compra quanto o vestir, eles envolvem emoções e sentimentos. Então, o marketing, o mercado, cria uma necessidade, né? Então, quando a gente fala isso, assim, em todo e em qualquer segmento, não só da moda, né? Então, se você pensa carro, você pensa Volvo, você pensa segurança, você pensa Mercedes, você pensa tradição. Então, assim como em qualquer indústria, a indústria da moda, ela usa de recursos de marketing para vender. Então, ela vai associar, por exemplo, aquele relógio ou aquela roupa a uma sensação de poder, de pertencimento, né? Como eu falei logo no começo, de feminilidade, sensualidade, enfim. E aí a pessoa, ela cria essa necessidade de compra porque ela quer ter essa sensação. Ela não está comprando um produto, ela não está comprando um vestido, ela está comprando
a sensação atrelada ao vestido, que pode ser de sensualidade, né, a gente fala de moda anos 70, então aquele estilo livre de ser, né, que aquela geração propagou. Então, isso faz com que esse ciclo de necessidade de compra ele seja contínuo. Isso sem falar das questões biológicas e químicas do nosso organismo. A gente libera, né, dopamina no ato da compra. Então, tem esse ciclo vicioso, quase que como droga mesmo, de você buscar necessidades de compra para você também suprir essas carências, né? No momento que a gente está aí falando de pandemia, de uma conscientização global de consumo, as pessoas estão o quê? Em casa, em contato com, né, nos smartphones, caçando o que comprar, para se sentir confortado emocionalmente de alguma forma, né? Então, não há, se a gente pensa logicamente, racionalmente, não há essa necessidade de consumo, mas como as pessoas consomem emoções, elas vão atrás disso como uma forma de compensação. Então, eu compro porque eu mereço, eu compro porque meu relacionamento não tá bom, eu compro porque eu emagreci, eu compro porque eu engordei, eu compro porque eu quero pertencer a um grupo, eu compro porque sempre vem sentimentos associados a isso. E essa coisa da moda também contribui, né? Porque assim, essa estação tá tendência, um sapato plataforma com salto tal, com bico fino. Aí você compra. Aí essa coisa da perecibilidade, né? Aí na estação seguinte, aquele salto, agora já não é mais assim, agora é o plataforma, é a Anabela, agora é o bico redondo, e aí você vai... A gente vai... Como hoje as marcas, elas têm uma produção muito maior, porque, né, percebeu-se esse ciclo vicioso de consumo, então as marcas produzem mais, as pessoas consomem mais, as marcas produzem mais e assim por diante. Se a gente pensar aí há uma década, 2 décadas atrás, a gente tinha 2 coleções por ano, primavera, verão, outono e inverno. Hoje, qualquer marca, você tem lançamentos mensais, então você tem primavera 1 e 2, verão 1 e 2, aí você tem um mês de liquidação, aí você tem outono 1 e 2, inverno 1 e 2, mais um mês de liquidação. Então, assim, a gente é exposto à novidade o tempo todo. E isso gera também uma ansiedade, né? Se você não consome, você se sente desatualizado, fora da moda. Então... eu até brinco, né? Eu, como personal stylist, hoje em dia, até a sessão de compras não é uma sessão que eu incluo no meu serviço, ela é contratada à parte, só se a pessoa de fato precisa. Por quê? Da minha experiência pessoal e profissional, se você for todos os dias ao shopping, ou se você todos os dias entrar em site de consumo de roupa, ou do que quer que seja, todos os dias você vai ter vontade de comprar algo. Você vai pensar assim, eu preciso tanto disso, né? Exatamente. E a gente percebe isso muito forte em épocas festivas, né? Então, Natal, Dia das Mães, eles usam de apelos emocionais vinculados de novo, né, às nossas emoções e sentimentos, para transformar isso em gatilho de compra, né? Então, prove o seu amor, viva o espírito do Natal. Então, assim, as pessoas, elas querem, de novo, né, pertencer, estar em sociedade, ter sensações e sentimentos. E quanto mais a gente se expõe a coisas diferentes, mais vontades teremos, né? E mais consumo. E aí essa percepção de como é que funciona essa mecânica faz a gente ter um olhar e falar, então calma aí, então eu posso não ser mais refém disso, né? Eu posso buscar uma autonomia, né, no meu consumo. E aí eu vou falar um pouco do seu trabalho, então. O conceito do seu trabalho, que você dá o nome, né, de A Leveza do Essencial, está associado a esse conceito de minimalismo e a um processo de autoconhecimento, trazendo o olhar para si em vez de ser indefinidamente refém da ditadura do mercado. Você poderia falar um pouco sobre esse conceito e sobre como ele contribui para a adoção de um padrão de consumo mais consciente? Sim, claro. Quando a gente trabalha o autoconhecimento, Isa, e a gente se apropria de quem a gente é enquanto indivíduo,
entende quais são os nossos gatilhos emocionais que impulsionam compra, a gente passa a, como você falou, a ter mais consciência e mais controle sobre isso, né? Então, o primeiro passo é o autoconhecimento. Quando você sabe o que te agrada em termos visuais e sensoriais, que a roupa, na verdade, é isso, você passa a ter um discernimento de que o mercado oferece muito, sim, mas eu não preciso consumir tudo o que o mercado me oferece, porque nem tudo que me é oferecido funciona para mim enquanto indivíduo, né? Então, o primeiro passo é o autoconhecimento. O segundo passo é você olhar para o que você já tem com um olhar de abundância e de gratidão. Então, dentro do meu processo profissional, eu agora, né, com a pandemia, passei a atender somente em formato online. Eu passo uma boa parte do programa A Leveza do Essencial, que é 1 a 1 com cada cliente, tá? Justamente para criar essa liberdade, essa intimidade da pessoa falar da relação dela com o consumo, com o vestir, com o próprio corpo. A gente passa metade do programa num processo investigativo. Então, eu quero entender o que desperta a vontade de consumo dessa mulher, o que traz bem-estar, quais são as cores, os tecidos, a estética visual que chama a atenção dela e faz com que ela se sinta bem. Quando a gente tem isso contextualizado e passa esse retorno para o outro como uma forma de autoconhecimento, essa pessoa, ela passa a se apropriar dessa linguagem. Então, se ela vai numa loja e a vendedora fala assim: ai, esse suéter, ele tem a sua cara, e você sabe que é uma lã que pinica e uma cor que você não gosta, você não vai cair na tentação de comprar o suéter porque ele simplesmente está na moda, ou porque todo mundo tem. Na verdade, a gente cria aí um movimento de respeitar a nossa individualidade e de respeitar também a do outro. Ok que ela gosta de saia curta e eu não gosto. Ok que ela não usa maquiagem e eu uso, né? Então, a gente cria essa apropriação, aí a gente olha para o que a gente tem já no guarda-roupa. Então, depois dessas sessões de autoconhecimento, eu faço a apresentação da proposta de identidade visual, em que eu vou contextualizar a essência dessa cliente. Então, o que, em essência, você busca sentir com a roupa que você veste? Você quer se sentir jovem? Você quer se sentir feminina? Você quer se sentir conectada à natureza? Você quer um vestido que seja prático? Enfim, né? As pessoas buscam sensações e sentimentos. E aí a gente volta para o guarda-roupa dessa cliente para fazer compras no guarda-roupa dela. O que o mercado de consultoria faz hoje? Limpezas de guarda-roupa. Né? Então, eu estudo muito sobre comportamento humano, eu fiz formação em programação neurolinguística. Quando você direciona o seu olhar para a escassez, que é o limpar o guarda-roupa, você está tirando o que não serve, você foca justamente nesses sentimentos de fracasso, de compras erradas, de dinheiro jogado fora. Você tem que lidar ali com emoções e sentimentos que talvez você não esteja pronta para lidar naquele momento. Ao passo de que, quando você tem o autoconhecimento do que funciona para você e você olha para o seu guarda-roupa e fala: ok, esse guarda-roupa é uma loja, o que daqui eu compraria de novo, sabendo né, da minha essência, do que me representa? A gente direciona o olhar para quê? Para abundância. Olha, eu tenho roupa, eu fiz compras certas, meu dinheiro não foi mal empregado. E aí a gente cria o que eu chamo de core closet, que é uma nomenclatura dada, né, por mim ao guarda-roupa cápsula. Porque mais do que ser enxuto, quando a gente fala em core, a gente está falando em essência, em coração, né? Core é sinônimo de coração, em núcleo, base, né? Então, não basta com que a pessoa tenha poucas peças. É importante que ela tenha poucas peças que representem a essência dela. E por isso que eu não limito a quantidades. Eu parto muito do pressuposto do que é de fato necessário. Então, ter 10 calças pretas não vão fazer nada para você. Você não vai poder mudar muito a cara dos seus looks, enfim, né? Então, busque aí recursos e repertório visual
para explorar elementos diferentes. Então, calças de cores diferentes, cortes diferentes, tecidos diferentes, um caimento, e compre no seu guarda-roupa. Aí você constrói o seu core closet de acordo com a sua identidade, passa a exercitar a sua criatividade, porque isso é comprovado. Quem tem muito acaba viciando o olhar e não abrindo a mente para exercitar a criatividade. Quando você tem menos recursos, gatilhos e caminhos neurais são criados para que você exercite a sua criatividade. Imagina que você está num acampamento e você, sei lá, precisa pegar lenha ou gravetos. Você vai arrumar um jeito de carregar aqueles gravetos, né? Você vai, não, então eu vou pegar um cobertor e vou fazer uma trouxa, eu vou pegar uma folha e vou pôr os gravetos menores numa folha grande, não sei, mas você vai sendo estimulado a exercitar a criatividade. E tudo que você exercita, você aprimora. Então, com um guarda-roupa enxuto, você exercita a criatividade, você faz bom uso do que você tem e você passa a entender que, de fato, não é necessário ter muito, né? Isso sem contar o quão bom é, eu até mencionei isso hoje no meu Stories, às vezes as pessoas relativizam muito a questão do caro com o barato. Se você paga um valor alto numa peça que você usa muito, ela se torna barata. Ao passo que se você paga barato numa peça que você não usa, é simplesmente um dinheiro jogado fora, né? Então, quando você faz essa matemática e versatiliza as peças do seu guarda-roupa, exercita a criatividade e busca usá-las de forma diferente, você está sendo sustentável, né? Porque você não precisa ir a cada estação renovar o seu guarda-roupa inteiro. Você vai simplesmente usando de recursos para trazer um novo olhar para o que você já tem. E aí, dentro da minha abordagem, por que eu não incluo shopping? Porque eu acredito que todo mundo tem roupa suficiente já no guarda-roupa. As pessoas consomem muito. Então, foque no que você tem e no que funciona. Viva com esse closet enxuto por um período. E aí analise se de fato é necessário adquirir algum item que tenha elementos visuais que te agradem e que você não tem ainda. Então, sei lá, eu gosto de coisas feitas à mão, mas eu não tenho nada feito à mão. Eu vou comprar ali um colar, uma bolsa, enfim, né? E também tem a outra questão, você dá tempo de maturação para destinar as peças que não funcionam para você. Isso é outra questão. Quando é feita uma limpeza de guarda-roupa, você imagina que você está tirando ali fracasso, frustração, dinheiro jogado fora. E aí você lida com aquele monstro, literalmente, que fica em cima da cama, né? E a urgência de se livrar de toda aquela sensação ruim, de desperdício, é muito intensa. E aí você passa a dar destino para a roupa que, de repente, está indo sem consciência. Quando você constrói o seu guarda-roupa cápsula, vive, né, com o seu core closet, o que ficou no guarda-roupa, você tem tempo de digerir o destino que você vai dar para aquilo. Então, peças podem ser vendidas, podem ser dadas de presente para amiga. Eu tenho esse hábito, às vezes uma peça que eu não uso mais, que eu sei que uma amiga super curte, eu ponho num papel de seda bonitinho, escrevo uma cartinha e dou de presente. Não precisa ser um presente de loja, né? Olha, lembrei que você gostava, hoje em dia eu já não uso mais. E tem muito isso. O fato de eu ter poucas roupas faz com que eu use muito sempre as mesmas e, eventualmente, eu me canso de algumas delas, né? Você pode fazer o upcycling, né? Então, reformar, bordar uma camisa, transformar uma calça em shorts, enfim, você pode transformar essa roupa. Então, há muitos destinos, né, que podem ser dados para um item, né? Então, às vezes, até itens sentimentais, sei lá, um lenço que a avó deu, pode virar uma obra de arte na parede, se você enquadrar, colocar numa caixa de acrílico. Então, te permite também exercitar a criatividade, e isso é sustentável, né? Sem sombra de dúvidas.